podemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E no número 9 do cantor cristão, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-te o firmamento e a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Pai amado, louvo, exalto e glorifico o teu nome com agradecimento. Agradecido porque nós descobrimos, por crermos, que tu és o único Deus, Criador, Supremo de todas as coisas. E te somos gratos, Senhor Deus, pelo teu amor para conosco, com o amor que o Senhor Deus nos amou primeiro e entregou a Jesus Cristo para morrer, para nos resgatar das trevas do pecado. Te louvo, te exalto e te sou grato pela salvação que tenho em Cristo, pela paz que está no coração. Em meio, Senhor Deus, a tantas lutas e provas que vivemos no nosso dia a dia, e da nossa, Senhor Deus, fragilidade em enfrentarmos todas essas questões relacionadas à vida, e nós temos a segurança de que o Senhor Deus está no controle de tudo. O Senhor Deus tem nos livrado, o Senhor Deus tem nos sustentado, tem nos amparado, tem nos animado, tem nos fortalecido, e tem preservado a nossa integridade em todos os sentidos. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque os dias se passam muito rápido, mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor e o socorro do Senhor permanece
a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. Sei que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas e nós estamos aqui para gratulatoriamente cumpri-los de acordo com o teu querer e a tua vontade. Aperfeiçoa-nos no seu amor, na sua vontade e no seu querer. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E no número 358, não há perigo. Muitos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus, me guie os pastos e já verei em mim morar nesse mundo perigoso. Só por mim não posso andar. Falam mais de desenganos e de dura provação, mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus, me guie os pastos e já verei em mim morar nesse mundo perigoso. Só por mim não posso andar. Sei que meu amor é fraco e propendo pra pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus, me guie os passos e já verei em mim morar nesse mundo perigoso. Só por mim não posso andar. A igreja pode assentar-se. Neste mundo perigoso, só em Deus, só com Deus. E é muito bom nós termos com quem andar e por onde andar. Amados do Senhor Jesus Cristo, essa série de mensagens, só o Senhor é Deus, está se encerrando neste dia e nós começaremos na quarta-feira a nossa 35ª Santa Convocação. E ela tem um tema, o Alex vai estar colocando aí para os irmãos já irem se acostumando. Ela tem um tema e tem uma divisa. E o tema é Ouvindo a Voz de Deus. A Ludmila, na quarta próxima passada, na pré-Santa Convocação, esteve fazendo uma dinâmica e colocou um versículo bíblico para que as pessoas pudessem estar vendo. A princípio colocou para que as pessoas estivessem visualizando o escrito da palavra de longe. E aí as pessoas foram se aproximando até se curvarem para poder ler o que estava em Cristo. E esta relação, ela é importante para a gente estar vendo, é que de fato
nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Chegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Então, nós não podemos ficar distantes de Deus. Eu sei que as pessoas são compromissadas, têm as suas responsabilidades, as suas dívidas, os seus compromissos estabelecidos em todos os sentidos do que a vida exige. Mas uma coisa que nós não podemos deixar é de nos aproximarmos de Deus nunca. Porque Ele é a fonte da vida. Nós dependemos dEle. E além da nossa dependência dEle, nós temos que ter a compreensão que carecemos dEle. Então, quanto mais distante de Deus nós ficamos, mais problemas insolucionáveis nós temos. Porque a solução para as nossas vidas é Deus. Porque Ele tem todas as coisas que nós precisamos nele. E a nossa dependência, por intermédio da nossa fé, nele. Então, amados de Jesus Cristo, não é um convite, é uma santa convocação para que a igreja possa se aproximar. Os dias estão difíceis e nós não podemos, de maneira nenhuma, estarmos distanciando-nos de Deus, porque há alguém aqui que está me importunando, eu vou desligar o meu telefone. Que nós não podemos, nos dias em que estamos vivendo do pós-modernismo, onde o amor se esfriou, onde as pessoas elas têm as suas filosofias pessoais e a sua forma de viver e ser, e respeito a todos, mas como pastor tenho a incumbência e a obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho, é de despertar os irmãos a buscar Deus cada vez mais, aproximar-se de Deus cada vez mais. E essa vida ela é passageira. Conversava com o Tião ali à porta da igreja pela manhã, da brevidade da vida. Nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com Deus agora do que estávamos ontem. Então, há um alerta bíblico que está dizendo, no tempo de vida que você tem, no momento de vida que você vive, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então, é diferente daquilo que você julga. Então, a partir do dia 19 de agosto, quarta-feira, nós começaremos a nossa 35ª Santa Convocação. Aí, nos grupos da igreja, uma enquete para decidirmos se nos lares ou só na igreja. Há uma pontuação de que será nos lares. Então, abra a sua casa para Deus. O que é isso, pastor? O que vai lá na minha casa são pessoas que têm Deus no coração, que vão falar de Deus. Então, que você possa, como Josué, dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estejam abrindo os vossos lares e os vossos corações e separe 40 dias para Deus. Apenas 40 dias dos muitos dias que você já viveu sobre a face da terra. Não assuma compromisso nenhum que venha te impedir de estar nesta santa convocação na casa dos irmãos, casa de Deus, onde os irmãos de Deus estarão para nós estarmos realizando a 35ª Santa Convocação. O amados de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus
é a verdade. Biblicamente, em João 14,6, ele diz que ele é caminho, que ele é verdade, que ele é vida. É absolutismo. Verdade absoluta é Cristo. Então, nós temos hoje pela manhã, como título dessa 27ª mensagem da série Só o Senhor é Deus, que a verdade não é uma opinião. Irmão Sebastião, hoje você vai descobrir o que é na minha opinião. E a verdade não é opinião, ela é de fato. Então, amados de Jesus Cristo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, pela penúltima vez sendo falada desta série de mensagens, não penúltima vez da nossa vida, porque só Deus sabe os dias de vida que nós temos sobre a face da terra, e nós vamos, em uníssono, estarmos lendo alguns, já recitando esse texto áureo da palavra de Deus, da série Só o Senhor é Deus. Vamos lá? A ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus, nem um outro há, senão Ele. Louvado seja o Senhor Deus. Amados, nós vamos destacar na mensagem de hoje, pela manhã e noite, sobre 3 pilares para confrontar a cultura atual e restaurar a centralidade de Deus. Por que o pastor está dizendo isso? Porque, amados de Jesus Cristo, as pessoas conceituam ou definem por opinião própria. E essas questões, elas não são relativas, elas são exatas. E nada pode mudar o que de fato é. Não sei se você compreende na inteireza de que só o Senhor é Deus, que só Deus é a verdade, independente da sua conceituação ou, na sua opinião, na sua definição. Nós temos, amados de Jesus Cristo, hoje, no encerramento da série Só o Senhor é Deus, uma palavra que confronta diretamente o relativismo moral de querer o homem julgar os decretos absolutos de Deus. O amados de Jesus Cristo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Está além daquilo que você conceitua. Mas para que nós tenhamos uma visão mais ampla de que a verdade não é uma opinião pessoal, nós vamos ver acerca do plano eterno, do plano imutável, do plano soberano, pelo qual ele determinou antes da fundação do mundo tudo o que acontece no universo. E aí, amados, antes que nós tratemos desta questão, é necessário que nós entendamos o que é as características do decreto de Deus.
que se distribui em 4 pontos. Primeiro, os decretos de Deus. E você pode ver nos Salmos 119, você vai ver ali uma relação daquilo que Deus decreta, daquilo que Deus determina, do que é dele, da vontade dele, do poder, da majestade absoluta dele. Nós podemos ver lá em Efésios capítulo 3, versículo 11. Efésios capítulo 3, versículo 11. Segundo o propósito que estabeleceu em Cristo, o nosso Senhor, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há medianeiros. Só Jesus Cristo salva. E na palavra de Deus, em Atos, está dizendo: em nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, ou podemos ser salvos. Então, o seu conceito, a sua opinião, ela não vai mudar a verdade absoluta de Deus. Está estabelecido por Deus. Então, para que você entenda o que é decreto, amados, de Jesus Cristo, você pode estar vendo que ele é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Esta questão da opinião pessoal, que pode-se criar uma verdade pessoal do indivíduo, é que hoje os tempos são outros. Na sua época, lá no passado, Deus não muda. A palavra de Deus está estabelecida em todas as épocas, para que o homem observe a palavra e seja a palavra a luz para o caminho. Em Tiago, capítulo 1, 17, está escrito: toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Estabelecido, permanece para sempre, porque é um princípio de eternidade a eternidade. Deus não muda. O homem, ele muda. Já não é mais criança, já não é mais junior, já não é mais adolescente, já não é mais jovem, já não é mais jovem adulto. Então vai passando por fases e faixas etárias. E o entendimento que se tem é que vai aprendendo empiricamente essas questões e vai sofrendo mudanças através dos tempos. Mas Deus não. Deus é o mesmo. Aquilo que ele diz são as mesmas coisas. Não muda. Então, toda a bondade e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de variação, ou sombra de mudança. O terceiro ponto, amados de Jesus Cristo, elas são os decretos de Deus, eles são incondicionais. Eu vou te servir, Deus, mas com uma condição. Não tem isso.
Você vai servir porque você é servo e porque você, como servo, reconhece que o Senhor é Deus. O servo serve, ele não é mais do que o seu Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, em Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos, capítulo 9, versículo 16. Se vendo o Pai das luzes, não depende de ações humanas para se tornarem reais. Elas são reais, independentes da sua opinião, da filosofia de vida que você tenha, ou da forma como você quer, é que se adeque àquilo que você quer para condicionalmente fazer de acordo com aquilo que você entende que deve ser feito. Deu para entender esse jogo de palavras aí? Essas questões, elas são sérias. Não depende de ações humanas para se tornarem reais. A vontade de Deus é causa primária. Assim, pois, não dependem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então, amados de Jesus Cristo, nós dependemos de Deus, única e exclusivamente. Portanto, nós não podemos estarmos distantes de Deus. O absolutismo, que só o Senhor é Deus, me faz olhar para mim de que eu dependo dele e a minha comunhão com ele depende de observá-lo e observar as suas leis e querer ter disposição e disponibilidade para ouvi-lo e, ouvindo-o, endireitar o caminho e, endireitando o caminho, seguir os seus conselhos, obedecê-lo e testemunhar deste Deus que é verdadeiro e absoluto, de que a nossa dependência e, portanto, a nossa permanência está nele. Estamos ligados nele. E tudo aquilo que fazemos ou realizamos é para o louvor da glória dele. E importa que ele cresça e que eu diminua. Amados de Jesus Cristo, não tem esta questão de, na minha opinião, tentar colocar aquilo que não está decretado, que é lei absoluta de Deus e que deve ser obedecido. Então, amados de Jesus Cristo, os decretos de Deus, eles são eternos, os decretos de Deus são imutáveis e eles são incondicionais. Eu vou te seguir, Deus, mas com a seguinte condição. Eu vou te seguir, Deus, segundo o teu querer e a tua vontade para o teu louvor. Não é do jeito que você vê, não é do jeito que você interpreta, é do jeito que está escrito. Então, vale o que está escrito. Mas eu não concordo. Você pode até não concordar, mas um dia você vai comparecer diante dele e você vai ver que os aprovados são aqueles que se submetem ao seu querer e à sua vontade e seguem e servem. E os decretos de Deus são eficazes. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Amados de Jesus Cristo, tudo que Deus decretou, tudo que Deus determinou, aconteceu, acontece e acontecerá. Porque ele tem o domínio sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, temporais e atemporais. Então, eles são eficazes, que está em 46:10, que desde
o princípio, anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Essa questão de, na sua opinião, de que Cristo não voltará, é engodo. Esta sua opinião de poder interpretar os fatos e feitos, de que ainda falta muito tempo, que ainda dá para comer, beber, festejar, pintar e bordar, é um conceito errôneo. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Deus está dizendo que aquilo que ele decretou estará por acontecer. E ele não diz o tempo. Ele apenas diz sinais nos céus e na terra. Você está vendo todo esse tumulto que está acontecendo aí? Você viu lá a Baía de Guanabara, onde ficam ali os navios ancorados próximo à ponte Rio-Niterói, próximo ao aeroporto Santos Dumont, todos aqueles navios na areia. Você viu aqui na Baixada Santista o tanto que o mar está se recolhendo? Você viu lá na nossa costa como que está procedendo as coisas? Você já tinha ouvido e visto, porque agora é visual nas mídias televisivas e sociais, os eventos sísmicos que está acontecendo em escalas muito grande, e os anúncios que vêm vindo para o nosso país, para o mundo inteiro. Você já tinha percebido na sua vida, se é que você tem tempo para isso, porque muitas vezes você aí está tão fixado nas mídias televisivas e tem o seu canal de TV predileto que não se passa a essas questões, porque você é doutrinado desde o seu nascimento até agora, e vê o número de terremotos que está acontecendo no mundo agora, o número de tsunamis, de vulcões em erupção, da falha geológica, do que está acontecendo no fundo do mar. Você já viveu isso? Você já viu isso? Você já presenciou o que está acontecendo agora? Sinais na terra. Sinais no céu. E as pessoas estão vivendo na fase onde o amor se esfriou, onde o volume de pessoas desigrejadas é maior do que aquelas que vêm à igreja. O número daquelas pessoas que dizem: eu não preciso ir na escola bíblica, eu não preciso ir no culto de quarta-feira, eu faço a minha devocional em casa, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja para ter a minha comunhão com Deus. Na minha opinião. Mas o que o Senhor Deus está declarando é uma outra coisa. Ser membro de uma igreja, você pode ser presencial ou não. Esse pastor e essa igreja tem mais seguidores virtuais que o acompanham do que a própria membresia da igreja. Há muito mais pessoas que seguem-nos nas mídias e filtram aquilo que lhes agrada e aquilo que nos agrada, e eu creio que na maioria das vezes desagrada às pessoas, porque nós prezamos pela palavra e vale o que está escrito, e ainda que as pessoas elas discordem, elas estão discordando da palavra, porque nós prezamos pela palavra. Então, amados de Jesus Cristo, essas questões das características dos decretos de Deus são eternos, são imutáveis, são incondicionais e são eficazes. Amados de Jesus Cristo, a opinião é o modo que a pessoa vê. A opinião é um modo de pensar
do indivíduo que recebeu de Deus livre-arbítrio. A opinião é um julgamento pessoal, mas é seu. É da forma como você vê, é da forma como você crê, é da forma como você se comporta. É diferente da maneira como Deus quer que você faça. Ainda que você traga para você, é meramente sua. É a verdade sua, que difere da verdade da palavra. A sua opinião não vale nada. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A opinião é um ponto de vista que alguém tem sobre um assunto pessoal ou da situação. A pessoa se sente ou acredita ser verdade. Não pode ser provada como regra absoluta. A opinião de cada um, a sua, a minha, a nossa, ela é subjetiva. A opinião minha, sua ou nossa, ela é pessoal. E ela também é livre. A sua opinião não vai mudar o que está estabelecido na verdade, que é a absoluta. Então, essa questão de você de dizer e viver de acordo com a sua opinião e não deixar ser moldado para ser mudado pelo dono da verdade, é uma decisão sua. Você pode ser membro da igreja, pode ter sido batizado, pode ter sido alguém que ocupou cargos na igreja, na denominação, e tenha sido por toda a sua vida. Se você não estiver centrado na verdade, que é Jesus Cristo por intermédio da sua santa palavra, a sua opinião não vai mudar aquilo que Deus determinou. Você será mais um daqueles que dirá: não fiz eu em teu nome, não expulsei demônios, não curei. Ou, não vos conheço. Então, amados de Jesus Cristo, eu convido você na manhã deste dia, nesta penúltima mensagem, não crer muito na sua opinião, ou descrer totalmente na sua opinião, porque, amados de Jesus Cristo, há provas contundentes de que a sua opinião não vale nada. Você é livre para pensar o que você quiser. Agora, você não pode se firmar nesse seu conceito, neste modo de vida que você tem, sem estar examinando as Escrituras e vendo o que é que Deus fala acerca disso. O que é que Deus fala acerca destas coisas. E que você possa duvidar da compreensão que você tem e pedir a luz de Deus para que você possa ser abençoado por Deus e, de fato, compreender a largura, a altura, a profundidade do que Deus está dizendo e requerendo de ti. Dá para entender essas questões? Elas são simples, mas são difíceis, porque na vida inteira as decisões que você tomou até então são baseadas e formuladas e praticadas na sua opinião e no seu julgamento de que os outros estão todos errados, inclusive Deus, só você certo. Dá para entender? Diga: a minha opinião não muda nunca os decretos de Deus. Então você tem que estar centrado na palavra. Duvide de você sempre. Acredite em Deus. Porque vale o que está escrito. Mas, na minha opinião,
Por essas questões, o homem sofre. E aí, quando as coisas vão mal, diz assim, não sei o que está me acontecendo. Não faço mal para ninguém. Só faço bem. Não roubo, não mato. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sou um bom pai, sou uma boa mãe. Sou um bom marido, sou um isso, sou isso. É na sua opinião. Com quem você vai prestar conta? É com você? Você vai prestar conta com Deus. Nós estamos falando de alguém que decreta porque tem poder para. Ele é o Criador Supremo de todas as coisas. E nós estamos na igreja para aprender dele, para louvá-lo na beleza da sua santidade. Então, amados de Jesus Cristo, à noite, se vida nós tivermos, nós estaremos trabalhando à noite. Em 3 pontos. A relatividade versus a soberania de Deus. Vamos colocar a opinião como relatividade? O esfriamento do amor e a sua causa. E nós estamos vivendo com a ciência se multiplicando, e aí até clones de seres humanos. A ciência está se multiplicando muito, mas nós estamos na época da apostasia e o que está se esfriando é o amor. Falei aqui lá na quarta-feira sobre dons do Espírito Santo e entrei na glossolalia, assunto este bem complexo, mas é dom do Espírito Santo, por menor que seja, é excelência de Deus, mas quem julga, na sua opinião, ter o dom, se acha mais do que aqueles que amam. Leia 1 Coríntios 13. Você precisa do amor lá na sua vida. Então, o esfriamento do amor é o que está acontecendo agora, porque, na minha opinião, dá para entender? Não é o homem, é o que Deus determina. Então, nós precisamos de averiguarmos e avaliarmos. E, em terceiro ponto, a centralidade em Cristo, que é o antídoto para o vazio que está no coração da minha opinião. Vamos orar? Senhor, tem opinião nenhuma. E as que tem, não valem nada. Eu preciso, cada vez mais, conhecer a verdade que é Cristo. E não me desviar da verdade por filosofia nenhuma, por nada que possa colocar o Senhor e a sua palavra em segundo plano. Abençoa-me, abençoa o teu povo, guarda-nos para o teu louvor e que o maligno não tenha poder de nos enganar para destruir a nossa comunhão contigo e a nossa eternidade com o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Uma oração silenciosa. Estamos despedidos.